Meus caros irmãos, hoje nós somos convidados a fazer uma súplica a Deus. Nós hoje devemos pedir a Deus que Ele nos ensine a perdoar com generosidade, conceder, com amor o perdão ao nosso próximo. Na leitura do Evangelho de hoje, ela faz uma alusão, que um dia nós iremos também ter que prestar contas a Deus de tudo o que nós fizemos aqui na terra. Um dia nós estaremos diante de Deus sozinhos e nós iremos ter que pagar, dar conta do que nós fizemos aqui na terra, não só conosco mesmo, mas também com o nosso próximo. E quando nós pensamos nisso, temos esses pensamentos na nossa cabeça, isso nos deve nos levar a refletir no estado da nossa consciência, de como nós queremos estar quando Deus vier nos buscar. No Evangelho de hoje, nosso Senhor nos conta esta parábola. E a figura do rei, que vai pedir contas, aquele servo que o deve, é a figura de Deus. Deus para com cada um de nós. Na leitura do Evangelho, nosso Senhor conta então essa parábola, que apresentou-se diante do rei, um que devia-lhe 10.000 talentos. E o rei então iria mandar prender aquele homem para que ele pudesse pagar toda a sua dívida. Acontece que aquele homem suplicou ali diante do rei a misericórdia. Então, aquele rei foi e perdoou toda a dívida que ele devia. E a figura aqui do rei é a figura de Deus. Deus, ele sempre se mostra bom, tão misericordioso, tão compassível com o pobre servo que não consegue pagar a sua dívida. Nós não conseguimos pagar a dívida que nós temos com Deus, a dívida da nossa liberdade. Lembrando que nós éramos escravos do pecado, fomos libertados pelo sangue derramado de Cristo na cruz por cada um de nós. O preço do nosso resgate foi o sangue de Cristo, o sangue preciosíssimo de nosso Senhor derramado na cruz pelos nossos pecados. Quando nós fazemos uma comparação dos nossos pecados, das nossas ofensas, das nossas misérias, de tudo que nós fizemos já contra Deus, em comparação com esses 10.000 talentos que esse servo devia, não é nada. Porque as nossas dívidas diante de Deus é muito maiores do que esses 10.000 talentos. Porque a nossa ofensa foi feita a Deus, que é infinito. E é por isso que as nossas dívidas são muito maiores. Mas Deus, Ele olha para nós com misericórdia, Ele olha para nós com uma bondade infinita, Ele olha para nós com amor. As nossas dívidas são os nossos pecados, que precisam também ser lavados pelo sangue de um Deus. E foi lavado pelo sangue de Cristo. Dívidas que de uma forma mais ou menos leve, apesar da nossa boa vontade, aumenta cada dia mais. Cada dia nós cometemos mais ofensas contra o coração amoroso de Deus. Isso tudo são por causa das nossas misérias, da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Mas Deus, nele é a bondade infinita. Ele conhece, Ele se compadece da nossa miséria. E é por isso mesmo
porque Ele sabe da nossa miséria, Ele sabe, né, do nosso nada. E é por isso mesmo que Ele nos dá todas as graças que tanto necessitamos para a nossa vida. Nos dá a sua igreja, nos dá os sacramentos, nos dá, né, as leis que devemos seguir para alcançar o nosso fim, nos dá as suas graças. Ele nos deu a sua mãe, a Virgem Maria. Ele se dá a nós a Eucaristia. Todos esses meios nós podemos utilizar para chegarmos até o céu. Ele sabe da nossa miséria, por isso que Ele nos dá os meios necessários para alcançarmos, né, o nosso objetivo. Deus, Ele é magnânimo no seu perdão. Não nos lança, né, no nosso rosto, na nossa cara, né, as culpas que já cometemos, as culpas que já pedimos perdão a Ele, porque o seu perdão é grande. Quando nós vamos, né, no confessionário, confessamos ali diante de nosso Senhor Jesus Cristo os nossos pecados, e nós recebemos de Deus o perdão através do sacerdote. É interessante que ali Deus nos perdoa de todos os nossos pecados, e meio que Ele esquece aqueles pecados. Santa Teresinha sempre dizia isso, né? Depois que nós confessamos, Deus meio que esquece do que nós fizemos. Ele não irá nos jogar na cara o que nós fizemos contra Ele, porque Ele é bom, Ele é um Pai bom. Se na primeira parte do Evangelho nós vemos, né, esse Deus que é bom, esse Deus que perdoa, esse Deus que, apesar da miséria da criatura, Ele dá o seu perdão, sem calcular, simplesmente ama e dá seu perdão. Nós nos deparamos agora, meus caros irmãos, na segunda parte da parábola, que também fala do perdão, mas fala mais da falta desse perdão. Então nosso Senhor contou essa parábola, que aquele servo que recebeu o perdão do seu rei, ao sair, né, diante do rei todo feliz porque tinha recebido o perdão, ele se depara então na rua com outro que também devia a ele. Ele devia ao rei, o rei perdoou. Quando ele se deparou então com o irmão que devia a ele também, ele não teve a capacidade de perdoar aquele irmão. Ele mandou que jogasse ele na prisão para que ele e toda a sua família pudesse, né, pagar a dívida que estava devendo a ele. Ele acabou de receber o perdão, mas não teve a capacidade de também perdoar aquele que estava na sua frente, de perdoar o seu irmão. Ele não teve a capacidade de retirar a dívida que aquele homem o devia. Diante da misericórdia de Deus, nós vemos a ingratidão e a injustiça no coração dos homens, e muitas vezes no nosso coração. Enquanto, né, há poucos nós estávamos comovidos com a misericórdia de Deus, com a bondade de Deus, nós agora estamos meio que indignados com a crueldade desse servo, que acabou de receber a misericórdia, o amor, acabou de estar diante, né, da misericórdia de Deus, mas não soube usar também da misericórdia. Meus caros irmãos, quantas e quantas vezes nós somos como esse servo ingrato, esse servo infiel, esse servo que não usou de misericórdia como foi usado contra ele. Na oração, né, do Pai Nosso, nós rezamos: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Quantas vezes nós rezamos a oração do Pai Nosso, mas estamos rezando apenas com a boca, porque no íntimo do nosso coração essa oração não é verdadeira. Quantas e quantas vezes nós confessamos, pedimos a Deus perdão dos nossos pecados,
mas passa pouco tempo depois, nós já estamos, às vezes, falando mal das pessoas, remoendo alguma coisa no nosso coração, guardando aquela ira, aquele ódio. Quantas e quantas vezes nós recebemos o perdão de Deus, mas não temos a capacidade de dar o perdão também ao nosso próximo. Muitas vezes se encaixa tão bem esta parábola que nosso Senhor hoje nos contou. Deus utiliza de misericórdia para conosco, mas nós não temos essa capacidade de usar também para com o nosso irmão. Deus, Ele perdoa, esquece, anula inteiramente as nossas graves dívidas e não cessa de nos amar, de nos favorecer, apesar das nossas contínuas infidelidades. Nós, ao contrário, só com grande custo somos capazes de perdoar alguma pequena ofensa. E ainda que perdoemos, não sabemos esquecer inteiramente, de tal maneira que, chegada a ocasião, estamos prontos a lançá-lo em um rosto. Quantas e quantas vezes nós somos assim? Recebemos o perdão, mas não temos a capacidade de perdoar. Em qualquer oportunidade nós jogamos aquilo na cara do outro. Às vezes as pessoas irão nos ofender, irão deixar cicatrizes no nosso corpo, na nossa alma, no nosso coração. Isso faz parte da vida. Mas quando nós olharmos para nós e vemos essas cicatrizes, vamos lembrar também que no corpo de Jesus existe também essas cicatrizes. Quando nós olhamos para a imagem do Sagrado Coração de Jesus, ou também para o crucificado, nós vemos as suas chagas. E o interessante é que Jesus quis permanecer, mesmo depois com o seu corpo glorioso, quis permanecer com as chagas das mãos, dos pés e do seu lado, para que todas as vezes que nós olhássemos para a cruz de Cristo, para o crucificado, nós lembrássemos que nós que fizemos isso. E muitas vezes também nós olhamos para o nosso corpo e vemos as marcas que o nosso próximo fez em nós. Nós vemos as marcas que o nosso próximo fez em nós. E muitas vezes nós somos igual aquelas criancinhas, A criança que foi, caiu, ralou. Aí, quando o machucado está sarando, quando já está dando uma casquinha, ela começa a coçar e abre ainda mais a ferida. Às vezes nós somos assim. Nós ficamos remoendo aquela mágoa, aquela dor, aquela ofensa. Ficamos toda vez voltando naquilo, remoendo, cavucando aquilo. Isso nunca vai sarar. É claro que o perdão é algo divino, então nós devemos pedir a Deus essa graça, a graça do perdão. Nós não podemos ficar remoendo isso, porque senão vai abrir ainda mais a ferida. Então vamos pedir a nosso Senhor essa graça, a graça de dar esse perdão sincero, a graça de, assim como Ele que nos perdoou, que nós também possamos perdoar o nosso próximo. E eu termino com a frase de nosso Senhor. A parábola, ela refere também a um castigo, infligido pelo amo ao seu servo. O rei, então, ele vai aplicar um castigo ao seu servo. O rei vai dizer, o evangelista fala, que o rei ficou muito irado, entregou, aos algozes ali, até que aquele servo pagasse toda a dívida. Então ele mandou que aquele servo, ficasse preso até que ele pagasse toda a dívida, porque ele não teve a capacidade de dar o perdão. Então nosso Senhor, Ele disse assim: assim também vos fará o meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo dos vossos corações, cada um a seu irmão. É interessante que são palavras de nosso Senhor. Ele fala: assim também vos fará
o meu Pai Celestial. Nosso Senhor que está dizendo para nós, se nós não tivermos essa capacidade de perdoar o nosso próximo, e às vezes, coisa tão pequena, e a gente fica remoendo aquilo, mas nosso Senhor fala, se não perdoardes, até mesmo aquelas coisinhas do íntimo dos vossos corações, a cada um do seu irmão, o meu Pai também vos lançará no fogo do inferno. Essas palavras são duras, são difíceis, mas são palavras de nosso Senhor. Não cabe a nós discuti-las, mas cabe a nós aceitá-las e entender que, assim como nosso Senhor utilizou de misericórdia para com cada um de nós, nós também, meus caros irmãos, por mais que seja difícil, nós devemos usar também de misericórdia para com o nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,